E aí, queridos, mais uma vez aqui estamos no podcast Upper Chamber. Eu creio que Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida. A gente já tem recebido muitas informações, muitos irmãos nos encorajando e o nosso coração está queimando muito para que Deus continue abençoando a sua vida. É algo que nós temos falado esses dias, é algo totalmente novo para mim, né? Eu não sei nada dessas coisas, estamos aprendendo aqui e tentando, como diz o outro, aprendendo, é igual aprender a nadar, estamos aprendendo a nadar, é uma linguagem diferente, é um tempo diferente, mas Deus tem sido tão generoso conosco que Ele tem trago alguns irmãos para nós estarmos juntos e ter comunhão e compartilhar algumas coisas. E hoje, especificamente, nós estamos falando sobre. Eu estou com um amigo meu aqui que Deus trouxe ele para estar junto comigo. E o meu coração tá regozijando por você estar aqui comigo hoje, porque não podia ser diferente, né? A gente tem um coração que queima por coisas semelhantes. E eu estou aqui hoje com o Léo, né? Do Nations Help. Deus trouxe ele aqui para a gente fazer, trouxe direto do Brasil para a gente fazer esse podcast junto. Upper Chamber, Léo, é uma palavra que fala sobre a sala superior, o lugar de cima. Quando Deus nos deu essa palavra, esse nome para esse podcast, eu compartilhei com os irmãos. April, na verdade, minha esposa que falou isso, ela leu Atos capítulo 20, onde o Senhor, Paulo estava pregando no upper chamber, na sala de Uau, cima, e diz que onde Paulo estava havia muitas tochas incendiadas. Mas ali naquele lugar, um rapaz que estava na janela morreu. Mas Paulo falou: ele não está morto, não, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele ressuscitou. Aquela mulher, que eu já falei isso aqui, eu não aguento, gosto, quero falar de novo para você. Aquela mulher chamada Dorcas, quando ela morreu, eles colocaram ela também no upper chamber e uau, chamaram Pedro. Quando Pedro chegou, ele ressuscitou ela. Quando o filho da sunamita morreu, ela colocou o seu filho também no upper chamber. Upper chamber é um lugar de ressurreição, mas upper chamber também é um lugar de intimidade. E upper chamber também é um lugar onde tem tochas incendiadas de fogo. E eu creio que o seu coração queima. Você é um cara que carrega uma tocha, Léo, para as nações, por missões. E eu tô tão empolgado de falar. E sabe, eu sei que eu falei isso com você, mas nosso coração está sentindo um cheiro de missões novamente. Eu sinto como se o Senhor está derramando algo maravilhoso em missões e fenomenal. E eu queria ler um versículo antes de introduzir o Léo aqui. É um texto que todo mundo conhece, está em João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus disse assim, naquele encontro, os discípulos assustam que Jesus está conversando com ela, e aí os discípulos falam: olha, come o que a gente trouxe para você. Jesus fala: eu já estou satisfeito, eu já comi algo. Aí eles falam: o que que você comeu? Ele falou: eu já comi a vontade do Pai. Eu já estou satisfeito com a vontade do Pai. E ele vira para os discípulos e diz assim: olha, levanta os seus olhos, porque a seara está branca para a ceifa. E esse texto é maravilhoso, né? Eu não quero gastar muito tempo com ele, mas uma das coisas que me impressionam é que Jesus fala: olha, está todo mundo falando que agora é um tempo de outra coisa, mas deixa eu falar para vocês, agora é tempo de colheita. Interessante, a gente vive um momento onde todo mundo está falando: não, agora é hora de política, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo outro, mas o que Jesus está falando que é hora agora, né? E eu quero dizer que eu creio que o Espírito Santo está falando: é hora de tocar nações, é hora de tocar os perdidos. É hora de incendiar o nosso coração com aquilo que incendeia o coração do Senhor. Mas chega de pregar. Vamos lá, vamos ouvir. Queridos, fala, Léo, uau. apresenta você aí. Primeiramente, é um prazer imenso a gente estar aqui. Estou muito feliz, né? A gente sonhando juntos e vendo que o Espírito Santo realmente está falando isso. Eu, particularmente, entendo que vai vir uma onda de missões e Deus está fazendo isso. Já está fazendo isso. Falou conosco que a gente precisava se preparar mais e treinar mais pessoas. Eu acho que é um tempo de treinamento dentro de tudo aquilo que Deus tá fazendo, né? Eu queria me apresentar. Eu sou casado com a Mônica, tenho dois filhos, o Davi e a Zoe, né? E é uma família missionária muito especial. Sou responsável por uma visão chamada Nations Help. Nós trabalhamos com o socorro de crianças altamente vulneráveis. Fazemos isso por causa da compaixão de Cristo, mas também entendemos no decorrer dessa jornada que nós precisávamos tocar
a noiva, incentivar a noiva a se envolver com os confins da terra, se envolver com missões. E acreditamos que essa compaixão de Jesus no longo prazo é capaz de transformar o futuro da nova geração, entendendo que o investimento em missões, o investimento em jovens Hum, é uma hum, grande, uma profunda estratégia dentro daquilo que Deus deseja fazer, assim como investir em povos não alcançados, assim como investir no povo muçulmano. uhum. Mas eu creio que essa questão, né, que tem muito a ver com a gente, nós entendemos que nós precisamos investir na nova geração, no longo prazo, para que nós venhamos transformar destinos. E pela graça de Jesus, por causa da compaixão dele, ele foi nos levando pelas nações. Eu que vim da área executiva, né? É, sair, a Bíblia fala que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E à medida que você vai se rendendo ao Senhor, o Senhor vai te mostrando, ele vai, por amor, vai trazendo sonhos que ele tem, visões que ele tem para você. E isso é um pouco a história da minha vida, né? Eu tinha muitos outros sonhos, mas fui conhecendo Jesus, me converti com 21 anos de idade. É isso que eu ia te perguntar, como que foi sua 21 anos de conversão? idade, assim, estava totalmente destruído. Todas as áreas que você podia imaginar não estava bem. E eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez. Ninguém fez um apelo, mas eu nasci de novo quando eu atravessei, eu nasci de novo. Uau! E começou um processo de Deus lindo. Depois veio as experiências com o Espírito Santo. E o Senhor foi mostrando que ele tinha um caminho novo. E a gente vai aprendendo a se render a ele. E através desse processo, ele vai trazendo a razão pela qual você existe sobre a face da terra. Ele vai trazendo significância para a sua Agora me vida. diz, qual que é essa sua experiência pessoal com missões? Como que nasceu, você se converteu e como que nasceu missões no seu coração? O Senhor, no decorrer do tempo, ele foi trazendo palavras proféticas e num processo ele foi me preparando para estações, né? Uhum. Que depois ele iria usar. E depois de eu ter aberto mão assim da carreira, que eu a princípio fui para estar servindo na igreja que eu sou membro até hoje, que é a Comunidade Cristã Zona Sul, com jovens, quando eu fui dando passos, ele foi abrindo novas estações. E dentro dessas novas estações, eu fui parando nas nações em obediência a sonhos proféticos. E à medida que eu fui caminhando nas nações, ele me deu a visão da Nations Help. E nós então iniciamos entendendo que nós tínhamos um chamado dentro do reino mais ligado a missões. Então foi um Ma mas processo. você não teve um chamado, assim, igual muitos jovens perguntam para mim: "Como que foi o seu chamado? Foi um anjo que apareceu, um relâmpago caiu na sua cabeça, um raio caiu na sua cabeça", ou como que foi? É um processo o seu É um chamado, não foi tão processo, complexo. mas na medida que você vai andando com Jesus, existem marcos profundos, né. Hum, Então eu queria citar 2 que me impactaram demais. Primeiro foi uma experiência com o pastor Danduque. Danduque estava ministrando lá e eu estava na empresa, mas havia um medo de eu entregar tudo. Havia um medo de eu entregar a carreira, né. E Deus usou aquele irmão de maneira poderosa no ano de 2005. Ele olhou para mim, ele não me conhecia, ele falou assim: "Vem cá que eu vou orar por você, você precisa deixar Deus te lançar, uau, e eu vou te tocar e você nunca mais vai ser o mesmo". E uau. quando ele impôs mãos sobre a minha cabeça, naquela noite, eu fui ungido com uma unção de compaixão. Eu escutei Jesus falando comigo. Você escutou o que ele disse? Recebe a minha compaixão. Uau. Essa experiência me marcou muito, eu não sabia exatamente o que ela significava, mas no decorrer dos próximos 2 anos, o Senhor me lançou nas nações e eu fui visitado por essa compaixão. E uma vez aqui nos Estados Unidos, ele me deu um segundo ponto, que ele falou assim: olha, eu tomei de irmãos de várias nações, eu vim para cá para estudar no Instituto Haggai, né? Haggai Uhum. é um instituto muito querido, muito conhecido no mundo inteiro, que treina líderes e lança de novo nas nações onde eles estão. Eu, então, tive uma experiência minha única com Jesus, eu comecei a ouvir a voz dele, e ele falando sobre a minha infância, tudo aquilo que havia acontecido. Eu vim de uma história muito difícil, familiar, mas Deus usou isso tudo. Ele falou comigo o seguinte: eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. No Uau. momento único com Deus, que eu estava sozinho dentro de um quarto, chorando muito. E você acha que você perdoou o seu pai. Eu estou te afirmando que você não perdoou, porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Já pensou se eu fosse assim com você? Então, em cima dessas 2 experiências, eu sabia que Deus estava me entregando uma visão, que acabou sendo a Nations Help, e esses 2 marcos dentro desse processo. Porque dentro do processo, Deus ele te traz algo assim muito forte. E cada um tem uma Interessante. experiência única. Essas 2 experiências, em especial essa frase: eu te chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações.
essas duas experiências impulsionaram decisões. Foi quando eu voltei para o Brasil e a minha igreja me fez uma proposta de estar servindo full time. Eu acabei deixando o meu melhor momento, toda uma carreira que Deus depois usou, né? Que Ele nos Uhum. entregou uma visão que a gente usa isso também. E aí foi uma impulsão, questão de tempo, eu me envolver com as nações e acabei entrando lá na igreja local, trabalhando também com o departamento de missões, com o conselho de missões. Deus foi me lançando até que eu tivesse no centro da vontade dele. Glória a Deus. Algo maravilhoso de Interessante como, Deus. como chamar de Deus é interessante. Você está falando aí, eu estou pensando aqui. Jacó, né, ele foi de um lugar, depois foi para outro, depois foi para outro. É como se o Senhor vai levando a gente num processo, Sim. né, que ao mesmo tempo que ele está nos quebrando, ele está nos preparando. Ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está pronto, na verdade a gente está num processo, né, Sim. e esse processo é o que solidifica a nossa convicção de missões. Uma das coisas que a gente estava falando antes é que a gente não pode fugir do processo, né, cara? De jeito nenhum. Foram vários processos, assim, mas eles são extremamente importantes. Eu até creio, assim, falando para jovens, eu creio que o jovem ele tem aquele impacto, ele tem aquela força de Deus, mas uma coisa que Meu ele precisa Deus. entender é qual o processo que ele está. Porque Deus é perfeito, ele sabe o momento, né, de nós sermos lançados e nós precisamos permitir que ele nos lance. Mas essa parceria com o Espírito Santo de Deus, essa caminhada com o Senhor, essa paixão, eu costumo dizer o seguinte: missões é fruto de paixão, paixão Hum, pelo Senhor e rendição à sua vontade. glória a Quando isso Deus. acontece essas duas coisas, a paixão e a rendição, é impossível nós não sermos lançados dentro de uma visão que vai nos trazer uma significância de vida, porque Deus ele vai trazer um salário para aqueles que se entregam, ele traz um salário para aqueles que se rendem. E missões é isso, né? Eu já tive experiência de estar em lugares que nenhum ser humano queria estar, em lugares extremamente difíceis, um dos lugares mais pobres da terra, e ali eu tenho uma alegria no meu coração. Isso é fenomenal, né, velho? Isso é fenomenal. Fenomenal. Por quê? Porque você se rende, Deus te lança no centro da É vontade Jesus, dele amado. e ele te traz o quê? Um salário, que é alegria, que é aquela vida abundante vem em fazer a vontade de Deus. Esse texto que você falou aqui, É né? verdade. A minha força é fazer a vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Comida fala de força, fala de disposição. Então, todo cristão, eu costumo dizer o seguinte: missões é para toda a igreja. Todo cristão precisa encontrar esse lugar de Então, isso aí significância. precisa, a gente precisa parar um pouquinho e falar sobre isso. Vamos lá. Eu acho que um dos maiores desafios é que a igreja, por muito tempo, ah, do passado, né? Muito longe, a gente falava, você, a pessoa que dava problema na igreja, a gente falava, quem sabe você é missionário? Vamos enviar você para o campo missionário. Ou às vezes, você ama tanto Jesus, quem sabe você pode ser missionário. É como se houvesse apenas um departamento, algumas pessoas específicas que deveriam estar engajadas com missões. Mas eu acho que isso que você está falando, e o que eu creio também é que missões faz parte de quem nós somos. Se o corpo é o corpo, então onde a cabeça está, o corpo deve estar. Em minha opinião, a cabeça está nos pequeninos, está nos quebrados, está em compaixão, está em tocar os perdidos. Eu creio que os céus transpiram amor pelos perdidos e pelas almas. Então eu creio que a igreja não tem como dizer: "Ah, não, eu não tenho um chamado de missões". A igreja é chamada para missões. Talvez a maneira como isso acontece, ou a área que você vai trabalhar, ou a maneira como Deus vai te chamar, talvez seja diferente, mas não tem nenhum indivíduo no corpo de Cristo que não queime por nações e pelos pequeninos, por almas sendo tocadas. E eu creio que o Espírito Santo está trazendo uma maturidade para a igreja nessa hora para entender isso, né, cara? Eu acho eu acho que está vindo a maturidade para a igreja. Que sabe de uma coisa? Há um campo aí na nossa frente e é hora da gente levantar a nossa cabeça e avançar e tocar nisso. Isso é fenomenal, isso é maravilhoso. É interessante isso, porque durante muitos anos, né, muitas pessoas têm alguns sofismas no nosso meio, né? Ah, aquela pessoa não deu certo na vida. Não, é porque ela deu certo é que ela está se envolvendo com missões. Então, um dos grandes desafios é nós entendermos o seguinte: toda igreja ela é missionária. Ela é sacerdotal e ela é missionária. Quando a igreja surgiu ali em Atos capítulo 2, ela surgiu em cima de Atos capítulo 1, 6 a 8, que nós somos chamados a ser uma testemunha. Recebereis Uhum. poder, descerei sobre vós o Espírito Santo. Com qual objetivo? Para vocês serem uma testemunha.
todo cristão precisa ser uma testemunha. E isso é fundamental. Agora, onde vai ocorrer isso é esse processo de paixão, esse processo de rendição. Eu creio que são esses dois desafios. Primeiro, entender isso, que isso é para toda a igreja. E segundo, é que Jesus precisa nos vencer. Nós vivemos uma geração que nós precisamos deixar que Jesus nos vença. Porque Hum. aquele que perder a sua vida, missões muitas vezes, é isso, para todo cristão. Eu quero me Ha. permitir a perder a minha vida para fazer a vontade do Pai. E quando Deus encontra esse coração, e somente quando ele encontra esse coração, é que ele vai trazer as grandes visões dos céus. Ele precisa só de um coração, ele não precisa dos capacitados, ele não precisa de nada, ele precisa encontrar um coração. O desejo do Pai é que esse coração seja encontrado em toda a igreja. Aleluia. E à medida que você se rende, é impossível Deus não te mostrar a razão pela qual Eu você concordo existe. plenamente com isso, velho. Porque eu lembro quando eu ensinava sobre louvor e adoração, e houve uma época no Brasil que todo mundo falava, você é adorador? Ou você tem que ser adorador? Não sei se você lembra essa época, né? É como se fosse uma elite, né? Aham. E uma das coisas que ficou clara para mim era, se você se chama um adorador, mas você não queima por missões, tem alguma coisa errada. Porque todo apaixonado por Jesus é apaixonado por aquilo que Jesus é apaixonado. Eu creio que João 3,16 é o exemplo disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo. Ou seja, o amor começou, iniciou a coisa, é a paixão, é o amor. E quando a gente olha para Jesus, não tem como, o coração dele está queimando. E se nós queimamos por ele, nós queimamos pelo que ele queima. Então eu creio que uma igreja apaixonada pelo Senhor não tem como. Ela é apaixonada pelo que o Senhor tem. E eu creio, você que está nos assistindo, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo, eu sinto a unção de Deus aqui, velho. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está chamando você, está chamando uma geração. E eu vou dizer sincero, tem duas coisas que Deus falou comigo, Léo. E uma delas é que o Senhor vai levantar uma onda de envio novamente muito forte. Mas nesse período ele está trazendo como que um recall, ele está nos trazendo de volta, ele está nos alinhando, ele está nos ajustando para nos lançar de uma forma tremenda. E outra coisa que está bem forte no nosso coração, é que essa onda vai ser com muita maturidade. E que o Senhor vai curar muitos missionários que estão nos assistindo. Muitas Amém. pessoas, a sensação que eu tenho é que tem muita gente que está frustrado. Ele acha que Jesus não vai enviar ele mais, ou não vai usar ele mais. E eu creio que muitos deles abandonaram o processo, né? E eu acho que o Senhor está falando, volta para o processo. E aonde que é o processo? O processo é na minha denominação? O processo na universidade? Não, o processo é na mão do Senhor. É Na na mão do mão do Senhor. oleiro. É isso aí. Aí que está o processo, seja dentro de uma faculdade, seja dentro de uma escola, seja dentro da célula onde você está servindo, aonde você está, esteja na mão do oleiro, deixa ele quebrar você, deixa ele moldar você, deixa ele trabalhar. Meu Deus, meu coração queima, queima por isso, aleluia. Me diz aí, qual é que você fala que é o maior desafio missionário hoje? Para mim, primeiramente, trazer esse novo entendimento, né, que missões é para toda a igreja. Isso ainda é um desafio, mas o ponto central é ensinar as pessoas a perderem as suas vidas para Jesus. Eu acho que esse é o grande entrave. Será que a gente pode pregar essas coisas hoje em dia? Eu acho que pode. Geralmente, quando eu tenho falado de Não, missões, eu vamos ser tenho. sinceros. Aham. Tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. Será que esse é um evangelho aceitável hoje em dia? Eu creio que sim. O que eu tenho falado sobre missões é só isso. Então eu Uh! creio que Jesus. o grande desafio, e eu creio que o Senhor tem unção para esse tempo e tem palavra profética para esse tempo. O grande desafio é permitir que o Senhor encontre corações rendidos. Oh, As nossas palavras, aquilo que está saindo do púlpito, nós precisamos ensinar essa geração a perder a sua vida para Jesus. interessante que Quando isso acontece, brother, é impossível não haver um lançamento, Meu porque Deus só Deus, precisa de um coração. é verdade. Nós não precisamos ensinar essa geração a ganhar a sua vida. O mundo quer ensinar essa geração a ganhar a sua vida. Mas a igreja do Senhor, o evangelho genuíno, nós precisamos ensinar uma geração a se render, a perder, a abrir mão dos seus sonhos. Eu tinha muitos sonhos, muitos sonhos.
E muitos sonhos que eu tenho hoje estão se cumprindo, mas eu passei pelo processo de perder, de entregar, de não saber como Entendo. é que era, mas confiar naquilo que Deus estava fazendo. Então, eu diria que o desafio é a pessoa entender que o melhor caminho é entregar. O melhor caminho é se O render. melhor caminho é se render. O melhor caminho é abrir mão de tudo por Jesus. Se Jesus te pedir, você entregar. Não foi Entregar fácil para absoluto. mim entregar uma carreira, porque eu vim de uma história muito difícil. Então eu conquistei uma certa estabilidade financeira, né? Mas eu estava caminhando e crescendo, 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 mas à medida que eu ia crescendo, eu falei, gente, tá faltando alguma coisa. Eu tô sentindo um vazio dentro de mim, já era o Espírito Santo Uhum, trabalhando, né? uhum. E aquele encontro com o Dan, que ele liberou uma palavra É isso. profética, você precisa deixar Deus te lançar. Se eu comprei o campo, uma segunda palavra, se eu comprei o campo, você pode comprar o campo também, Meu mas você vai pai. ter que perder tudo, você vai ter que vender tudo que tem para comprar esse campo. Se eu passei por isso, você pode. E eu acho que essa é a grande dificuldade no coração das pessoas. Mas aqueles que estão nos assistindo, né, eu quero incentivá-los, encorajá-los, por mais que seja difícil, vale a pena sacrificar no altar, né? Eu aprendi uma coisa sobre o altar, né? Altar restaurado e oferta aceita é igual a fogo. Não Uau. tem jeito, né? Uhum. A gente quer o fogo, mas não quer o altar restaurado. A gente quer o fogo, mas não quer entregar aquilo que Deus Tá está pedindo. pedindo para a gente entregar. Mas quando isso acontece, cara, é impossível nós não termos um avivamento pessoal. E Jesus tem paciência com você, teve paciência comigo, tem paciência conosco, porque Ele nos ama tanto que Ele deseja que isso aconteça por amor. Não é nem por Verdade. imposição, é por amor. Ele vai nos conquistando por amor. Eu fui conquistado por amor. Eu não tenho mérito nenhum, tudo foi Ele, com muita paciência, né? Verdade. Depois de 11 anos e 8 anos ele falando comigo, uma das grandes entregas. Depois vieram outras e virão outras. Eu acho que a vida cristã ela é uma sequência de entregas, mas é maravilhoso, brother. O que os meus olhos viram, né? Locais que eu entrei nas nações, crianças que estavam morrendo, que a gente participou do resgate e da transformação, né? Do destino. Lugares que o Senhor irmãos, é imensurável, eu não trocaria isso por nada, Não tem por nada. preço, né? Se eu pudesse passar tudo novamente, eu passaria, porque é simplesmente maravilhoso você estar no centro da vontade de Deus. Meu O meu Deus, temor, meu qual que é o meu Deus. grande temor? E agora eu quero falar para os missionários que já são missionários, né? Aqueles que já estão caminhando. Eu tenho um temor no meu coração e eu oro todo dia essa palavra. Eu falo o seguinte: Senhor, me deixa terminar bem. Né, por isso que a gente não pode caminhar sozinho, né? A gente tem que ter irmãos, tem que ter comunidade. A gente está falando sobre isso hoje, né? Senhor, me deixa, eu preciso terminar bem. Né? Muitos começam bem, mas não terminam bem. Esse é o meu grande temor. Eu quero ouvir aquela palavra, servo bom e fiel. Porque além de você entregar, né? Você precisa andar em obediência, você precisa estar sempre diminuindo na presença do Senhor, porque senão corre o risco, apesar da gente ter um passado, a gente não terminar bem o nosso Eu futuro. vou te ser sincero, Léo, uma das perguntas que eu falo a vários missionários, e você tocou num assunto que é sensível, porque eu já conheci vários missionários que são heróis para mim, de alguma forma, mas os olhos deles não brilham mais quando falam o nome de Jesus. Eles continuam trabalhando, continuam fazendo coisas maravilhosas, mas o fogo, a paixão, a alegria já não está lá. E a minha pergunta é como manter esse fogo? Porque eu lembro que eu e April, a gente sempre falava, tem 30 e tantos anos que nós estamos no ministério, né? E eu vou te ser sincero, é o maior privilégio do mundo, é uma alegria poder servir ao Senhor e queimando por Ele. E a minha pergunta seria: como manter, como você diria para um jovem, para um missionário, é melhor perder o ministério do que perder o fogo por Jesus? Quando eu comecei, né, assim como todo jovem, eu tenho esse fogo, só que hoje eu dou um valor diferente na minha caminhada, no estar com Jesus, né, em ter uma vida de adoração, de oração, de uma vida na palavra, eu dou um valor muito maior do que eu enxergava no início, quando eu comecei. Eu acho que esse é um ponto, né? Nós temos uma tendência, por causa da necessidade, e a obra é linda, e você vai se envolvendo com pessoas, você vai se Você envolvendo com a cai no nação, ativismo você cai no facilmente. ativismo muito facilmente. Uhum, Né? Até mesmo dentro do ministério, hoje, eu entendi que um dos pontos centrais nossos é levantar um altar. uhum.
e que tudo é consequência desse altar, que ele é o cabeça, que ele que vai te direcionar, que ele que vai te liderar em tudo aquilo que você está fazendo, seja qual for o ministério que você está. Então, esse valor hoje, para mim, ele é mais significativo e foi algo que o Senhor foi nos ensinando. Então, eu creio que muitos missionários, eles perdem um pouco isso na caminhada, por várias razões, né? Pode ser por excesso de atividade, por excesso de necessidade. Excesso As, de fazer coisa boa, acaba excesso de fazer perdendo coisa boa, perdem a a, a, conexão a com os esse- irmãos, com a comunidade, com a igreja local. Eu falo sobre relacionamento com a igreja local, quão importante um missionário está se relacionando e honrando a sua igreja local. Eu acho que isso é cobertura, isso é proteção. Isso eu falo para os missionários, eu falo para os pastores, né? O quão importante, pastor, é você entender que não é você mandar em dinheiro, não é isso. Mandar dinheiro é uma parte, mas é você estar no campo, pastoreando no campo, se envolvendo no campo, entendendo que aquilo é uma extensão e um privilégio que Deus deu no reino para a sua igreja, que muitas vezes é promovida quando você tem esse coração. Então, esse trabalhar que tem a ver com maturidade, eu creio que está acontecendo e eu estou muito feliz, numa expectativa muito Glória a grande. Deus, Mas glória a essa é a grande Deus. chave, guardar esse fogo, para mim, é a grande Eu chave. acho que o exemplo missional tem muito a ver, é Jesus, não tem como, né? João 5,19, Jesus disse: Eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. E interessante, eu estava falando com alguém esses dias, teve uma vez que Jesus estava a multidão lá, ele simplesmente passou pelo meio da multidão, sentou num barco e afastou um pouquinho. Várias vezes ele preferiu ficar sozinho com o pai do que com a multidão. E eu acho que esse desafio no campo, eu vivo isso, né? A gente tem muita atividade, muita coisa, daí a pouco, quando você percebe, o mais importante que é estar com Jesus, para manter o fogo por ele, para que a compaixão, para terminar bem. Eu acho que isso aí, terminar bem, é quando você daqui a 30 anos você continua fazendo com Jesus. Daqui a 50 anos você continua fazendo com Jesus, junto Conectado com na ele. fonte. Não em nome dele, não Aham. porque não junto com a denominação, qualquer instituição, mas junto com ele, apaixonado pelo Senhor. Eu acho que esse é a grande chave da maturidade, né, que a gente Uhum. falou sobre, poxa, tá chegando uma onda de maturidade. Eu acho que isso tem muito a ver com maturidade, né? Você entende que não é você, não é na sua força. A obra missionária, ela tem uma natureza de se fazer junto com Deus, né? Deus escolheu homens. Uhum. E a natureza da obra missionária que é feita através de homens, mas em plena intimidade com o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus e por fé. Essa é a natureza da obra missionária. E a gente chegar nesse final, né, com essa maturidade, né? Quando eu sou fraco, eu sou forte no Senhor, né? A gente Aham. vai entendendo isso, a gente vai caminhando, fala, meu Deus, eu não tenho condição nenhuma de fazer nada nessa nação, né? Pessoal que às vezes viaja comigo, eu falo com eles o seguinte: irmãos, entenda o seguinte, você está chegando aqui, você está cheio de vontade de fazer um tanto de coisa. Mas primeira coisa, você precisa se render e você não ama. A fonte é Jesus. Glória a Às vezes Deus. eu levo equipes, o pessoal, não vamos fazer não. Nós vamos ficar aqui adorando, vamos ficar buscando, ouvindo o Espírito Santo, para através daquilo que o Espírito Come está on. falando, nós vamos É sair isso aí. depois, Isso né? aí. E isso precisa ser uma coisa constante na vida de um missionário. E esse Senão é a um grande gente desafio. fica no ativismo e acaba a gente perdendo aquilo que é importante, né? E quem faz é quem vai fazer Glória a muito Deus. mais é ele. A unção desata muita coisa, a compaixão desata tudo, o amor desata tudo, né? Às vezes Deus vai nos levar numa nação para dar um abraço que vai mudar um destino, ou então vai te transformar, Deus vai te levar para você dar um abraço e você ser curado. É algo fenomenal, é Glória a algo Deus. maravilhoso demais. Léo, nós estamos acabando o nosso tempo, velho, mas eu preciso perguntar uma coisa para você. Rapidinho, rapidinho. E Amém. aí a gente vai orar pelo pessoal. O que Nations Help está fazendo hoje? O que vocês estão envolvidos hoje? Sim, a Nations Help é uma visão que trabalha com socorro de crianças altamente vulneráveis e despertamento da igreja, né? São dois pontos. Nós temos um modelo que trabalha com socorro da criança dentro da família. Isso aí foi outra história linda, debaixo de intercessão, de oração. Eu perguntando há 3 meses para o senhor, senhor, você está me chamando para socorrer a criança, mas como que o senhor quer? E esse foi um modelo que deu muito certo, está sendo multiplicado agora do Haiti para o Paraguai. E eu fui entendendo que esse modelo vale para quase todas as nações. É trazer a criança dentro de um programa de socorro, mas socorrê-la dentro da família quando isso é possível. Como? Programas de alimentação para criança e para família, discipulado para criança e para família, né? Alguns casos, moradia foi um negócio fantástico. Nós pegamos pessoas que não tinham a mínima condição, moravam em lonas, em países paupérrimos como o Haiti, a gente conseguiu
prover moradia, a família conseguiu, junto com a criança, dar um Uhum. fato. Por quê? A orfandade hoje, na maioria das nações, vem porque os pais não conseguem cuidar dos seus filhos, querem, mas não conseguem, né? E acabam abrindo mão, entendendo que aquilo é melhor, porque o filho vai ter condição de comer. Então, nós desenvolvemos esse projeto, estamos envolvidos no Haiti, temos um missionário haitiano na frente, né, dessa visão. No Haiti também nós temos uma parceria americana, que é quando não se tem condição de socorrer dentro da família, então tem que se Então, resgatar a prioridade é socorrer dentro da família. dentro da família. É mais E aí, leve, quando não dá para socorrer dentro da família. você resgata e a gente trabalha com parceria, né. Uhum. No caso do Haiti, a nossa parceria é uma parceria americana, tem mais de 100 crianças que foram resgatadas praticamente da morte, que estão morando dentro dessa base e tudo, né. Mas a gente parte do princípio de programas que trabalham dentro da família. Foi algo fenomenal, você quebra o espírito de orfandade, você está lutando contra o espírito de orfandade da nação, e esse foi um modelo que Deus nos deu e que a gente quer multiplicar, está sendo Muito bom. multiplicado agora no Paraguai. No Paraguai nós também estamos implantando, a gente trabalha muito com parceria, a gente entende que parceria é achar as pessoas certas, ajudar irmãos que já estão lá, e a gente entra com toda a nossa força, tudo aquilo que Deus nos deu, é algo que a gente faz. O Paraguai tem também essa vertente. A gente acabou de adquirir ali um terreno que vai ser construído, uma creche para as crianças do lixão de Pedro Juan Caballeros, e estamos sonhando com uma base missionária. Estamos nos preparando hoje para entrar no Camboja, são alguns anos, estou preparando hoje uma missionária, né? Temos um chamado fortíssimo para lá. E estamos também olhando com muito carinho a fronteira da Colômbia com a Venezuela, né? Temos já um contato, que é o Dr. Art James, o pastor Art James também, a maior diáspora de venezuelanos, muitas crianças ali naquela região. Lugares que Deus tem nos levado, né? Às vezes fazendo trabalhos mais na linha espiritual, profética nas Uhum. nações. Deus às vezes nos leva. E principalmente despertando também a noiva para se envolver com os confins da terra. Então, isso, por exemplo, se um pastor está nos assistindo, eles querem fazer parte, querem ser treinados, ser equipados. Por exemplo, a gente quer ouvir, a gente quer ser equipado, a gente quer ser preparado, a gente não sabe fazer, mas a gente quer conversar sobre isso. Como que eles fazem? Podem entrar em contato conosco. Nós temos hoje um curso online, né, que é um curso chamado Missões com Propósito, que foi desenvolvido exatamente para esse início de preparo, e também as viagens missionárias. As viagens Uhum. missionárias, a gente está sempre levando equipes há mais de Essas 10 anos. viagens missionárias são de curto prazo. Curto prazo, em média, no máximo 15 dias, né, 10 a 15 dias. A gente está sempre trabalhando, levando equipes, pastores. Tem muitos pastores indo conosco. Eu queria até incentivar os pastores, porque eu creio que quando um pastor vai numa nação, ele é promovido É verdade. espiritualmente, a igreja local, ela é promovida É espiritualmente. verdade. E você vai na liberdade, permitindo que o Espírito Santo coloque no seu coração, aquilo que ele deseja colocar para que a obra e o reino de Deus avance. Uma pergunta para terminar. Missões é um fardo ou um privilégio? Eu entendo que é um privilégio, não pode ser, se é um fato, tem alguma coisa errada. É um Não privilégio, tá né? alinhado do jeito que a palavra de Deus fala, né? E a gente precisa entender que é um grande privilégio, uma grande paixão, é uma grande significância de vida. É algo maravilhoso É uma demais. honra que o Senhor nos É deu, uma né, honra, é cara? um privilégio. Eita, meu Deixa pai. Jesus matar você, deixa você perder a sua vida, Ah, né? meu Deixa esse coração queima, processo, as velho. suas dificuldades, ele vai te ajudar até É entregar, né? Ele verdade, vai é te verdade. esperar e ele vai trazer o caminho que ele tem para você. Às vezes você pode ser um empresário, é isso que ele quer mesmo, às vezes você pode ser um médico, mas talvez ele te peça a sua empresa, te peça a sua carreira, e deixa ele fazer o que ele quer, Deixa do ele jeito que ele fazer. quer, dentro de um processo que ele deseja que E exista. missões é um privilégio. Missões, olha isso que eu vou te falar. Missões é um privilégio, cara. A igreja Tocar existe os para missões, pequeninos. né, Meu Júlio? pai é para É isso. outra coisa, quando eu vejo a igreja existe para É. missões. Como é que a gente não entendeu isso, né? Até os confins da terra. Então a igreja ela foi colocada no mundo para missões. Temos que acabar, velho. Nosso tempo já tá voando. Bom demais falar. A gente ama. A gente ama. Obrigado, Léo. Deus Obrigado a você, abençoe. querido. Qual que é o site? Nations Help? Nationshelp.org é o nome da missão, e o curso missõescompropósito.com.br. Glória a Deus. Glória a Vamos Deus. embora. Vamos embora para as Amém. Abençoe nações. esse pessoal aí. Ora para esse pessoal aí. Amém. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Nós estamos entendendo, e há uma convicção que está crescendo no nosso coração, Amém, que um grande Jesus. mover de missões, um tempo agora de treinamento para um lançamento, isso já é um fato, porque o Espírito tem Aleluia, testificado. Jesus. Eu oro abençoando agora cada pessoa que está nos ouvindo,
Senhor, cada igreja que está nos ouvindo, que nós possamos estar, meu Deus, no centro da tua vontade, possamos Amém, estar conectados Jesus. com aquilo que está no teu coração. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor Ah, lance, Deus. lance os meus irmãos no centro da sua Amém, vontade, no centro, Jesus. uma geração que se permita perder a sua vida e nos dê unção para que a gente consiga Amém. treinar essa geração e ser usado por Deus nessa Amém. direção. Aleluia. Aleluia. Todo mundo está te falando, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Mas Jesus está falando, levanta o seu rosto, levanta a sua cabeça que eu vou te mostrar qual é a hora. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de, como é que fala? Apertar o like aí embaixo, subscrever. Eu tô agora virando youtuber aqui, velho. Eu sei tudo, né? Subscreve, põe um like aí. Deus abençoe, velho. Deus, em nome de Jesus, levante muitos missionários. Beijo.